Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês os melhores filmes assistidos durante o mês de abril. Em abril eu assisti um total de 19 filmes, que é um número menor do que nos outros meses, e eu também acho que eu não escolhi tão bem grande parte dos filmes, mas consegui assistir alguns bem bons, tanto é que tem essa lista aqui dos 10 melhores nesse mês, mas realmente foi um mês que eu assisti muitos filmes que eu verdadeiramente não gostei. Mas bom, sem mais delongas, começando então no 10º lugar ficou o filme Up in the Air, o filme Amor Sem Escalas. Ele é um indicado ao Oscar e eu declaro ele como o indicado ao Oscar cota Sessão da Tarde, porque ele tem essa vibe. Ele é um filme bem legal, assim, que fala sobretudo de relacionamentos e solidão e como você lida com isso com sua carreira profissional. Tem o George Clooney e a Anna Kendrick, e acho que eles trazem performances muito boas, principalmente o George Clooney. É um filme mais de comédia, realmente mais levinho, ele é bom ali para aquele domingo em que você não quer ver nada, que você tenha que pensar muito. Inclusive, esses tempos atrás ele tava passando até na TV. É um filme divertidinho, acho que ele poderia ser melhor, porque ele começa a engatar uma coisa muito interessante dele, logo muda de assunto, e também acho que ele perde um pouco de força quando a personagem da Anna Kendrick não aparece mais. Acho que quando ela tá lá, e principalmente a relação dela com o personagem do George Clooney é muito legal, mas enfim, é um filme divertidinho, acho que vale a pena, mas ao mesmo tempo ele não é melhor do que os outros aqui dessa lista. Em 9º lugar ficou o filme The Outsiders. Esse filme é dirigido pelo Francis Ford Coppola e ele me parece e me lembra muito West Side Story, então eu gosto bastante, assim. Lógico, acho que assim, ele seria um filme muito mais legal se ele fosse musical? Sim, eu acho. Mas ele tem coisas divertidas e legais, principalmente ali o personagem principal, como ele vê a vida e como que as coisas ali dentro do filme vão acontecendo. É um filme legalzinho, de 1h30, acho que vale a pena assistir. Se não me engano, ele tá pra sair da Amazon Prime, se é que ele não saiu já. Mas é um filme legalzinho, divertidinho. Acho que tem algumas coisas legais, mas ao mesmo tempo não é um filme que vai ficar com você por muito tempo. Pelo menos pra mim, eu assisti o filme, terminou e eu falei, beleza, bora pra próxima. Já em 8º lugar ficou uma das estreias desse mês, que é o filme The Fall Guy, ou O Dublê. É um filme que foi feito em homenagem ao trabalho dos dublês, principalmente de Hollywood, que muitas vezes não é reconhecido, tanto é que nem tem mesmo uma categoria dentro do Oscar dedicada aos dublês. É um filme com o Ryan Gosling, é uma comédia, então é excelente nesse sentido, porque o Ryan Gosling tem um timing cômico maravilhoso. Acho que ela é muito similar a algumas comédias em que algo simples se torna algo grandioso, como A Noite de Jogo, ou até mesmo o The Nice Guys, que é outro filme com o Ryan Gosling, e esse eu recomendo muito, é uma das melhores comédias que eu já vi, mas acho que algumas coisas ficaram faltando, principalmente a parte mais de investigação do filme, né? Ele é baseado em uma série dos anos 80, e a série, pelo que eu pesquisei, assim, o lado investigativo ali dentro é muito mais presente, já que é meio que uma consequência, é uma coisa que acaba acontecendo com o personagem do Ryan Gosling. Outro destaque dentro desse filme também é ele mostrar os bastidores do cinema, né? Então a gente tem a gravação de um grande blockbuster que faz referência a vários outros filmes, como Star Wars, Mad Max, Star Trek, enfim. E aqui a gente vê a confusão ali dos bastidores, nesse sentido me lembrou bastante Babilônia, apesar de preferir Babilônia em comparação ali dos dois, mas ele mostra realmente o caos ali, várias tomadas que tem que ser feitas, e realmente traz essa homenagem aos dublês e mostra como o trabalho deles é necessário para esse tipo de produção, principalmente, para dar tudo certo, né? É um filme divertido que, enfim, se você quer assistir uma comédia legal, com bons atores, eu acho que esse daqui é uma boa recomendação. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal da crítica completa, se você quer saber um pouquinho mais sobre o que eu achei do filme. Já em 7º lugar ficou um filme que me surpreendeu bastante, que é o filme Música, que lançou na Amazon Prime. Ele foi feito por um cara que eu acompanhava já há muito tempo, que é o Rudy Mancuso. Ele era do Vine, e aí depois ele passou pro YouTube, ele compõe algumas músicas, mas ele realmente quis trazer basicamente a história da vida dele, né? Ele tem uma condição lá que faz ele escutar os barulhos em formato de música, e ele meio que traz isso pra dentro do filme.
meio que um coming of age, porque a gente encontra o personagem dele meio perdido e ao mesmo tempo é uma história de amor, porque tem outras coisas, e ele também tem descendência brasileira, então o filme tem muitas referências ao Brasil, apesar dele se passar lá nos Estados Unidos, mas em diversas vezes eles falam português, falam expressões brasileiras, toca músicas brasileiras, o que é muito legal, então é um filme, eu acho que foi divertido, foi um filme comfort, eu diria assim, porque é um filme que você assiste e você vai se divertindo. Enfim, é uma produção muito menor do que os outros filmes que eu falei até agora, então por esse lado também é bem interessante. E eu realmente achei legal as referências brasileiras, porque poderia ter ficado muito por fora, né? Quando muitas vezes filmes tentam retratar o Brasil, a gente sabe que não fica exatamente do jeito que é, né? Muitas vezes fica muito longe de ser parecido com o que realmente é aqui, ou a cultura brasileira mesmo, e ali eu acho que eles conseguem isso muito bem, e uma prova disso é que a mãe do Rudy, que é brasileira, faz parte do filme, interpreta ela mesma, basicamente, e ela definitivamente não é atriz, mas ela é muito mãe, né, da próxima mãe na vida real, então acho que tem uma veracidade, assim, em tudo que é exposto ali. Em sexto lugar ficou o filme Y Tu Mamá También. Por muito tempo eu tava querendo assistir esse filme. Ele também é, de certa forma, um coming of age ali de dois meninos que recém acabaram a escola e estão indo pra faculdade, não sabem muito bem o que vão fazer, porque querem agradar a família, mas ao mesmo tempo não querem fazer aquilo. É um filme que fala sobre amor, sobre relacionamentos. Acho que é um filme bem legal e ao mesmo tempo ele dá, de certa forma, algumas pinceladas sobre algumas situações que estavam acontecendo ali no México, e acho que é bem interessante a maneira como ele retrata isso, porque é apenas um pano de fundo, né? A história meio que eles estão no mundinho deles ali, aqueles dois meninos. E eu assisti esse filme depois de assistir Challengers, porque os filmes têm algumas coisas parecidas, assim, mas claro, são filmes bem diferentes, com temáticas bem diferentes, mas eles ainda lembram um ao outro, e aqui eu acho que ele é um pouco mais sensível, assim, ele é um pouco mais dramático e menos agitado, né, como Challengers. Então se você assistiu Challengers e gostou, talvez aqui é uma boa recomendação. Em quinto lugar ficou o filme Erin Brockovich. Esse é um dos indicados ao Oscar, a melhor filme, e eu fui assistir ele sem saber de absolutamente nada. A única coisa que eu sabia é que tinha Julia Roberts, e eu ainda vou falar que a Julia Roberts é realmente o coração e a alma desse filme. Eu acho que se fosse qualquer outra pessoa, o filme não seria tão legal quanto com ela, assim. Acho que ela consegue muito bem interpretar pessoas reais, né? A gente vê em Uma Linda Mulher, e esse é um filme que, nossa, me captou bastante, assim, porque ele conta de um caso ali, de uma firma de advocacia, que eles estão tentando investigar meio que o que está acontecendo em algumas casas mais rurais, por que as pessoas estão adoecendo, e essa mulher, a Erin Brockovich, meio que passa a investigar ali tudo aquilo, e é uma investigação tão legal, porque a gente consegue acompanhar junto com a personagem com uma facilidade absurda, assim, tudo é muito claro, e a gente acaba torcendo com facilidade também por ela, por conta de tudo ali que ela tá lutando, por um futuro melhor pros filhos dela, enfim. Acho que o filme se alonga em alguns momentos que não necessariamente eram necessários, assim, mas no final foi um filme bem divertido que eu recomendo bastante, principalmente pra quem gosta mais de filmes sobre direito, tribunais, essas coisas assim. Acho que é uma boa indicação. E em quarto lugar ficou outro lançamento desse mês, que é o filme Challengers, que eu já falei por aqui. E pra começar, eu vou falar que eu assisti esse filme 2 vezes. Da primeira vez que eu assisti, eu achei ele muito legal, assim, mas saí um pouco não tão satisfeita. Eu fui assistir esse filme com expectativas muito altas. E aí, da primeira vez, eu saí meio, não sei se eu não amei tanto quanto eu gostaria de ter amado. Só que a segunda vez que eu assisti, eu saí do cinema e esse filme ficou comigo. Eu só penso nele desde o momento que eu assisti pela segunda vez até agora, eu só pensei nesse filme, eu pensei nele todos os dias desde então. Fui atrás da trilha sonora, vi edits no Twitter, vi discussões sobre o final e, enfim, foi um filme que eu não esperava, mas que ficou muito comigo. Ele retrata o esporte de uma forma muito interessante, não só a direção, né, das partidas de tênis, mas realmente a paixão e a ambição e o desejo dentro do esporte, né, e também fala muito sobre as relações ali entre os três protagonistas. É um filme muito legal, muito divertido, é um dos melhores do diretor e eu recomendo bastante, assim, e é um filme que tá muito em alta, né, todo mundo tá falando, então eu acho que é muito legal quando a gente consegue assistir um filme e tá todo mundo comentando, discutindo, e esse é um filme que ele não tem exatamente um final
explicado, né? É meio que a tua versão ali do que você vê. Então eu vi muitas pessoas falando que terminou de certa forma, terminou de outra forma completamente diferente, então é muito legal quando o filme consegue trazer esse tipo de discussão. Eu sei que muitas pessoas não gostam desses finais mais abertos, assim, mas eu acho que esse é um que é muito interessante porque ele deixa pra você imaginar o que você quis. Se alguém perdeu, se alguém ganhou, se todos ganharam, se todos perderam, enfim, acho que é muito interessante ele conseguir trazer essa discussão e realmente é um filme muito agitado, assim, e que te deixa nesse clima, assim, e enfim, recomendo bastante. Em terceiro lugar tá outro filme que também é lançamento desse mês. Esse já é um filme bem mais dramático do que os outros dois que eu falei, que é o filme Guerra Civil. Eu gostei muito desse filme, ele foi uma surpresa muito mais do que positiva. Eu fui assistir ele realmente sem saber de nada, tanto que eu comentei com as minhas amigas que eu ia na cabine de imprensa e eu falei pra elas que era um filme apocalíptico e eu achei que era um filme de alienígena e catástrofe, enfim, não é. É um filme muito mais pé no chão, apesar de se passar em um futuro de contar uma história fictícia, né? E acompanha um grupo de fotojornalistas, né? E jornalistas em geral, na verdade, mas é mais focado no fotojornalismo. E acho que ele traz coisas muito interessantes da questão de você não poder interferir naquilo que está acontecendo e a função do jornalista, a importância nesses momentos. E também é algo que faz a gente pensar, porque é um futuro não existente, mas não é algo tão longe da nossa realidade ali. E a gente vê uma briga, uma guerra acontecendo que a gente não tem muita informação sobre, mas que a gente vê as pessoas agindo de uma maneira que muito provavelmente também aconteceria na vida real. Enfim, é um filme que também ficou comigo por bastante tempo, até por estar me formando em jornalismo, acho que ele acabou me impactando bastante. É um filme muito legal, porque ele também consegue te deixar num estado de tensão muito absurdo e de medo mesmo, porque todas aquelas situações são muito reais e tudo é muito repentino e tudo ali pode acontecer realmente. Então, enfim, esse definitivamente é um filme que eu indico pra qualquer pessoa e, enfim, é do diretor que também dirigiu Ex Machina, que também é um filme sensacional, então fica a recomendação pra vocês irem atrás dos filmes desse diretor. Em segundo lugar ficou o filme The Conversation, outro filme indicado ao Oscar e outro filme do Francis Ford Coppola, e eu amei esse filme, é um dos filmes que eu com certeza quero reassistir para conseguir pegar ainda mais detalhes, mas basicamente conta a história de um cara que trabalha com gravação de conversas lá e ele é contratado para gravar uma conversa que tá basicamente em códigos e ele fica pensando naquela conversa por dias e trata sobre a obsessão dele e realmente o trabalho dele, a responsabilidade que ele tem, porque o trabalho dele, embora seja muito bem feito, pode trazer consequências terríveis, assim, né? E realmente a culpa que ele sente de tudo aquilo é muito legal, assim, todo o personagem ali, como vai se desenvolvendo. É um filme que eu realmente recomendo muito, principalmente pra quem gosta de cinema, porque esse filme é um daqueles must-see obrigatórios, assim. Em primeiríssimo lugar tá mais um indicado ao Oscar do melhor filme, que é o filme Love Story. E esse filme também assisti sem expectativa nenhuma, não sabia sobre o que se tratava, eu imaginava pelo título que era um filme de romance. E eu me apaixonei. Eu achei o filme sensacional, me prendeu com facilidade do começo até o fim. Ele conta a história do romance ali entre duas pessoas e eles são personagens muito interessantes e é muito legal o relacionamento deles, assim. Tem muita questão da cumplicidade, enfim, é um relacionamento muito bonito da gente ver. Eu acho que ele dá leves pinceladas na questão de diferentes classes sociais e como isso se dá dentro de um relacionamento, né? Quais são as dificuldades que eles enfrentam, mas no geral o filme é muito mais focado na história de amor ali entre os dois personagens e é muito legal, eu recomendo muito. Pra quem gosta de filmes de romance mesmo, nem comédia romântica, mas romance mesmo, esse é um filme, assim, sensacional, que com certeza serviu de inspiração pra vários outros, porque ele é muito bom. E eu vou dizer ainda mais. No começo do filme, eles meio que falam o que vai acontecer no final. Só que eu tava assistindo e eu não consegui ouvir direito, porque, enfim, o volume tava muito baixo e tal, e eu imaginei que outra coisa fosse acontecer. Então, se eu fosse vocês, eu também deixaria em mudo a primeira cena, só pra vocês terem a mesma surpresa que eu, que, enfim, deixou o filme ainda melhor. Mas bom, então foi isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual foram os melhores filmes que você assistiu nesse mês e também comentar o que vocês acharam da minha lista, se vocês já assistiram algum, enfim, e também deixar aí as suas recomendações dos próximos filmes pra assistir. Mas então foi isso, pessoal, até o próximo vídeo.